Olá, boa noite, que alegria receber você em mais um Giflen Online. Nós estamos nesse mês de junho na série Relacionamentos e o assunto de hoje é romance real. Vamos conversar sobre esse assunto e tirar as suas dúvidas. E eu estou muito feliz e honrado de receber aqui na Paz Church um casal amigo e muito querido, a Scarlett e o Rodrigo. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Eu já começo a nossa conversa perguntando como é que rolou esse romance real de vocês. Eu sei que também teve uma certa distância aí, né? Sim, nós tivemos uma distância de 800 quilômetros, porque eu sou daqui de Fortaleza e o Rodrigo de Pernambuco. E eu conheci aqui numa conferência uma galera de Pernambuco, fiz amizade e acabei viajando para lá. Então, nessa viagem, acabei conhecendo o Rodrigo e desde então começou a amizade. Uau! Eu tenho certeza que muita gente de casa também quer saber como é que funcionou o romance real à distância. Como é que veio a tal da confirmação? Um relacionamento à distância é bem difícil, porém, nessa parte de conhecimento é muito legal, porque você gasta muito tempo conversando. Então, conversando por telefone, chamada de vídeo, você acaba vendo o ambiente, fala com a família. Não quer dizer que é porque é um relacionamento à distância que não vai dar certo. Porque muitas vezes eu falei com a mãe do Rodrigo, ele falou com a minha mãe, com a minha avó, sem eu saber, para conhecer como ele era. Realmente, eu ligava para ela, como é que ele é, com a prima, com a família. Então, isso é muito importante, você manter esse contato com a família, que é que conhece mais ele, e também conversar muito. Então, a distância nos ajudou muito nisso, em se conhecer, porque a gente gastava milhares de horas conversando. Eu imagino mesmo. Gente, tem uma coisa muito importante no relacionamento que eu acredito e que eu sei que vocês valorizaram muito e foram muito fiéis, foi a submeter esse relacionamento primeiramente a Deus, mas também aos seus pais e à sua liderança, né? Por isso que a gente fala que é fundamental para que o relacionamento prossiga, precisa ter a aprovação de Deus, dos seus pais e da sua liderança. Como é que se deu esse processo para vocês? A gente vinha, né, no processo do MDA, a questão do romance real, a gente estudava bastante, a gente via bastante isso acontecer, né? Então, nós conversávamos muito com os nossos discipuladores e, tipo, eles iam sempre guiando a gente. Meu discipulador na época já era um rapaz casado, um rapaz mais maduro, e ele soube me direcionar da maneira correta, né? Olha, Rodrigo, você deve fazer dessa forma, conversar. Então, uma das coisas que ele mais me falava era o seguinte, que eu precisava conquistar a aprovação dos pais dela, porque essa ia ser a primeira resposta de Deus para nossas vidas. Então, foi isso que eu fui atrás e conquistei, né? Conquistei o coração da avó dela, o pai dela também, batalhei, fui atrás dele, que também mora em outro estado. Coincidiu da gente estar aqui no Ceará no mesmo dia, tal. Então, a gente teve essa conversa séria. E graças a Deus, de lá para cá, eu conquistei a confiança dele e isso foi uma das confirmações de Deus para nossas vidas, né? E também a importância dos nossos discipuladores, né? Nos orientando, nos aconselhando, estando também conosco em oração. Isso foi muito primordial para nossas vidas. Rodrigo, e aquele momento decisivo de você falar assim, não, é hoje que eu vou dar o passo mais importante. Eu vou falar para a Scarlett que eu gosto dela, que eu quero casar com ela. Como é que foi isso aí? Cara, em 2016, eu acho que foi aonde tudo começou, né? Onde tudo começou. Então, o nosso sentimento já nasceu em, vamos dizer assim, em 2016, depois que nossa amizade foi crescendo. Então, em 2016 eu ainda não estava preparado para assumir aquele relacionamento, porque eu estava tão focado em célula, em discipulado, em tantas coisas, que eu não poderia, tipo, desviar o meu foco naquele exato momento, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu passei um bom tempo orando, né? Eu acho que no ano de 2017, depois de algumas confirmações que eu pedi a Deus, né? Foi quando eu tomei a iniciativa, né? Eu conversei com o meu discipulador, acho que em janeiro de 2017, fui orando e tal,
E eu acho que quando eu realmente estava com aquela certeza de que ela seria a pessoa ideal para mim, aí eu fui lá, tomei a iniciativa, liguei para ela, conversei com ela, marquei uma viagem, vim para cá e dali por diante a gente conversou, né, e começamos a orar juntos, né? Fui atrás os discipuladores dela na época e a gente sentou, conversou, né? Falei que no ano anterior não estava preparado, mas que naquele momento estava preparado para assumir aquele relacionamento e também aquele compromisso, né? Muito bom. Eu sei que você certamente já ouviu essa frase. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Eu acredito muito nisso. E a pergunta que eu faço para você, Scarlett, é como você, como mulher, percebeu esse momento tão chave de separar o que eu sinto, a minha paixão, daquilo que eu percebo, que eu vejo que é propósito, né? Porque eu sei que uma das coisas mais importantes, antes de você decidir com quem você vai casar, se relacionar, é você saber qual é o seu chamado. É você saber o que Deus tem para a sua vida, o que você vai fazer para Deus e em Deus. E eu sei que você já tinha isso claro. Então, como é que funcionou essa questão do chamado, propósito e relacionamento? Sim, durante muitos anos eu achei que era impossível encontrar alguém que se encaixasse com o que eu queria, com o que eu gostava. E eu acabei percebendo isso no Rodrigo, porque ele era muito apaixonado pelas mesmas coisas que eu. Então, no momento que a gente se conheceu, a gente estava muito mergulhado em Deus, em questão de célula. Eu sempre gostei muito de célula, de gente. E ele do mesmo jeito. Então, a gente é muito parecido nisso. E aí, a amizade é tudo. A amizade é tudo. Com a amizade, eu fui vendo o propósito. Não foi algo forçado que eu precisei fingir que eu queria aquilo. O Rodrigo sonhava em ser pastor. E aí, eu tinha que dizer que eu queria para poder agradar. Não, a gente encaixou. Então, eu acho que isso é muito importante, porque não adianta você querer A e a pessoa querer B. E pela paixão, você não, eu quero, insiste e acaba lá na frente se arrependendo. Então, nós dois queríamos a mesma coisa. Nós queríamos a mesma coisa para o futuro. Nós pensávamos a mesma coisa sobre família, sobre igreja, sobre a vida. Então, tudo acabou se encaixando naturalmente. Então, foi super fácil, na verdade, escolher. Muito legal. Scarlett, e se você estivesse no auge da sua paixão pelo Rodrigo, se você estivesse assim, ai meu Deus, ele é o homem perfeito da minha vida, eu sei que você pensou isso, mas você descobrisse que o Rodrigo estava indo numa mão completamente diferente da sua no que diz respeito a chamado e propósito, qual que seria realmente, se conhecendo bem, a sua decisão? Com certeza eu não iria querer. Até porque já tinha passado por essa experiência antes do Rodrigo. E realmente é verdade, gente. Não é mito essa questão de você colocar diante de Deus, de você orar, de você jejuar. Isso realmente funciona, porque eu fiz isso. E acabou que eu tive uma resposta muito rápida de que aquela pessoa não era pra mim. Então, assim, sem precisar casar, sem precisar noivar, sem precisar dar um passo a mais, né? E o meu filtro sempre era muito meu pai. Eu vejo muito meu pai, além de autoridade, como pai, como homem de Deus. Então, eu sempre buscava saber a opinião dele. Mesmo distante, não importa se o seu pai não mora com você, mas ele não perde autoridade. Então, eu sempre perguntava, pai, o que você acha dessa pessoa? E só de olhar pra foto do cara, ele já dizia, não quero, não sei o que e tal. Porque meu pai também queria pra mim um príncipe da Disney, né? Assim... Porque o pai sempre quer ir. E ele veio, viu? Esse Rodrigo é bem humilde. Aí, então, acabou que... Eu até esqueci a pergunta agora. Que era que eu tava falando. Sim, se eu chegasse lá na frente e visse que o propósito não era o mesmo, né? Com certeza eu não iria pensar. Eu iria realmente desistir e parar tudo, porque eu sabia que o que Deus tinha pra mim era muito melhor. Né? Que o melhor, no caso, é o Rodrigo. Fofa. Fofos. Gente, a gente tem algumas perguntas para fazer para eles, mas antes eu queria só que eles citassem algo também que é fundamental para que o casal chegue no nível do casamento bem, saudável emocionalmente, crendo nas convicções que sempre abraçaram e honrando a Deus, que é a santidade. Como isso se revelou importância para vocês? Assim,
Aí eu sempre tinha muitas dúvidas, eu acho que muita gente tem essas dúvidas. Ah, no romance real, pode beijar, pode pegar na mão, pode... A gente tinha muito isso, mas quando a gente entrou no nosso relacionamento, a gente sentou pra ver quais eram os nossos limites. Então, eu acho que isso é ideal. Você não pode basear o seu relacionamento no de outra pessoa. Ah, porque o fulano não pegava na mão. Legal, porque o fulano não beijava, o fulano não abraçava. Então, você precisa conversar com o seu parceiro, porque, afinal de contas, ele é seu melhor amigo, ele te conhece de verdade, você não tá se relacionando com qualquer pessoa. Então a gente impôs os nossos limites, saber até onde a gente poderia ir, o que a gente queria, que o nosso objetivo realmente era a santidade, era casar virgem e tudo mais. E aí, então a gente colocou isso em questão desde o começo, desde a gente não começou o relacionamento enganado, sem saber. Então os limites foram impostos lá no começo, de acordo com o que nós acreditávamos, mas sempre levando em consideração a santidade, que é o que a palavra fala sobre isso. E o temor de Deus, né, assim, sobre as nossas vidas, a gente tem, né, muito temor ao Senhor. Então foi muito, acho que foi até fácil, assim, de ajustar essa questão de limites. Que legal. Gente, isso é muito lindo, porque a verdade é que a gente, se você parar para pensar assim, eu preciso andar em santidade, então vai ser um sacrifício. Você provavelmente não vai conseguir. Mas eles falaram aqui algo muito, muito importante, que é o quê? O temor e o amor ao Senhor. Se você amar o Senhor de todo o seu coração, temer o Senhor, a santidade vai ser uma consequência da sua devoção e do seu amor ao Senhor. É óbvio que você vai ser tentado. Eu sei com certeza que vocês foram tentados muitas vezes. Todos que estão em um relacionamento em santidade, vendo um romance real diante de Deus, enfrenta o relacionamento. Que eu falo que aqui não está correndo leite não, está correndo sangue mesmo. Sim, até uma coisa que eu sempre falo, você não pode escolher a pessoa só porque ela é muito espiritual, ou porque... Não, você precisa realmente ter uma atração por essa pessoa. A gente tem que parar de ficar espiritualizando tudo, entendeu? Então, assim, eu casei com o Rodrigo, eu fiz romance real e tudo mais, porque eu me atraía fisicamente por ele. Então, isso é muito importante. Por isso que a tentação vem. Se você tá tendo romance real e você não tá tendo tentação, tem alguma coisa errada. É porque realmente você não tá querendo a pessoa de verdade. Entendeu? Então, a tentação realmente acontece. Mas se você colocar os limites, dá tudo certo, gente. A gente tá aqui pra provar. Que legal, que legal. Muito legal, gente, tudo isso. Vamos ao ping-pong de perguntas agora? Olha só, vocês mandaram várias perguntas pro nosso Instagram. Nós selecionamos algumas aqui e vamos fazer pro casal Scarlett e Rodrigo. E aí, rapidamente, vocês vão respondendo essas perguntas pra gente. Bem, vou começando com o Rodrigo. Tem uma pergunta aqui interessante e que, na verdade, muita gente faz ela. Tem uma idade certa para se começar o romance real? Eu vou falar por mim, certo? Eu li o livro da pastora Rebeca, me ajudou bastante. E assim, é uma idade que está começando a juventude, tá? Saindo de uma adolescência, entrando na juventude. Então é uma idade que está concluindo estudos, está iniciando uma formação. Então, no meu ponto de vista, não seria uma idade ideal. Por quê? Porque o romance real é algo para você estar se casando, né, em 2, 3 anos, né, no meu ponto de vista. Então, assim, é bom você estar tendo uma profissão, uma formação, um trabalho, né, um direcionamento, porque quando você casar, você vai ter um norte para seguir também. Essa é a minha opinião. Muito legal, gente. Vocês viram que ele não falou uma idade certa, mas ele falou sobre qualificações que é necessário ter. Principalmente o homem, que é o sacerdote do lar, que vai dar os primeiros passos, né? Está falando então que a mulher não pode ter o seu dinheiro. Não vamos entrar em discussão, que ninguém está falando isso aqui. A Scarlett tem o trabalho dela, o Rodrigo dele, mas eles entendem que a direção bíblica é que o homem é o sacerdote do lar, né? E a Scarlett tem esse entendimento. E aí, Scarlett, eu já vou para a pergunta. Aí, se alguém perguntar, mas e a idade? Cara, a idade é quando você tiver esses requisitos, porque, sinceramente, você não vai começar um romance real para o seu pai pagar o sorvete da sua namorada. Bom, olha só.
Ô, Scarlett, a pergunta aqui. A moça quer casar. A moça tá determinada, ela quer casar logo, mas o cara não sai de cima do muro. Não marca Sai, a data, não decide, não tem posicionamento, não tem postura. E aí? O que fazer? E aí eu pergunto pra moça, né, no caso, por que você ainda tá com ele? Não era nem pra estar mais com ele. Só pra começar, né? Porque é um cara que não tem um objetivo, não tem um propósito. É só porque é gatinho, gatinho você vai encontrar em outro lugar, assim. Você vai, na verdade, gatinho você vai encontrar vários, mas tem que ser gatinho, homem de Deus, e tem que ter uma condição financeira, né? E ter um objetivo. Porque um cara desse que não tem objetivo, tem que ter o que, amor? Tem que ter foco, né? Botar datas, né? Olha, quero casar com tal idade. Porque quando a gente coloca um foco, né? A gente vai correr atrás daquilo. Quando a gente coloca datas, aquilo vem com mais facilidade. Foi isso que aconteceu na nossa vida, né? Então, eu tive um momento, né, que eu vim do mundo para a igreja e ali eu decidi me santificar, né? Eu botei uma data para mim, não, com meus 24 anos vou iniciar um romance real e com meus 26 eu vou casar. Então, nesse período que eu estava investindo na igreja, investindo em célula, em discipulado, em tudo nisso, eu estava trabalhando, focando, guardando, fazendo minhas reservazinhas, porque quando eu iniciasse o romance real já iria ser para casar. Então, também tem esse ponto. Então, botar uma data limite. Não, vou casar em 2021. Nem outras pessoas aí, né? Amém. Amém. Eu creio. Que legal. Isso é muito importante. Eu acredito até, inclusive, que 2021 é um ano muito poderoso. Xaracatá. Aleluia. Tá vendo? Você que está assistindo a gente aí, recebe, meu irmão. Recebe, meu irmão. Esse negócio você vai desencalhar esse ano. Se não for esse, no próximo. Se não for no próximo, não. Vai dar certo. Já deu certo. Gente, só mais algumas perguntas aqui. Deixa eu ver outra aqui. Sobre os limites, que a gente já falou, mas eu queria que vocês respondessem mais uma vez. Muita gente pergunta, e aí, pode beijar? Pode abraçar? Pode fazer isso, pode fazer aquilo? Qual é a linha? Qual é o limite que você poderia falar pra gente? É a mesma coisa que eu já tinha falado anteriormente. Na verdade, é uma coisa que tem que ser decidida pelo casal. Se a Scarlett disser pode, não é porque a Scarlett tá dizendo que pode, você vai beijar na boca de todo mundo aí. Então, assim, é muito importante você estabelecer um limite. Eu acho que essas pessoas que perguntam assim, posso beijar, não sei o quê, é porque eu acho que elas querem, tipo, elas esperam uma autorização, tipo, elas querem uma liberdade. Não é questão de beijar no relacionamento, ela quer beijar mesmo. Qualquer pessoa. Então ela quer que alguém diga pra ela que pode. E ninguém nunca vai dizer, viu, meu anjo? Então, assim, as pessoas que perguntam, pode beijar, pode perguntar pra quem quiser, que nunca um pastor vai dizer se pode ou não pode. Porque a gente não tem autoridade pra isso. Então, assim, realmente estabeleça limites, aquieta o facho e vai dar tudo certo. Pronto. Uau. Coloca um gelo aí para dar uma esfriada nesse fogo. Guarda pro casamento, né? Mas, gente, a gente tá falando aqui sobre romance real com a Scarlett e com o Rodrigo. E eu acredito que esse realmente é um tempo muito, muito especial que vai ser levado para sempre, obviamente. E eu tenho mais uma pergunta aqui para vocês, que é a seguinte: qual a importância de ser franco sobre passado e sobre sonhos para o futuro antes de casar? Isso era uma prática de vocês conversar? Houve essa troca de experiências, essa revelação, olha, eu já fiz isso, ou eu sonho com isso? Qual a importância de se conversar sobre tudo antes de casar?
Super importante, até porque se você teve um passado, é porque eu peguei todo mundo, ou então não sou mais virgem, ou no meu passado eu bebia, usava droga, fazia tudo de mais horrível do mundo. E se você falar pra pessoa que você era assim, e você já foi restaurado, e a pessoa não te querer mais, ou te julgar, é porque ela não é pra você. Então, assim, o Rodrigo tinha uma vida ativa, o Rodrigo tinha uma vida totalmente diferente da minha. Então, eu me converti muito cedo. O Rodrigo não teve essa oportunidade. Então, ele viveu coisas que eu nunca vivi. Mas não porque ele já fez que, eu não quero ele. Porque isso é passado. A palavra já fala, já passou. Então, assim, é importante você saber, mesmo que já tenha passado, não saber pra, eu vou ficar com essa pessoa, não, até porque isso já passou, mas você saber pra no futuro você não ser surpreendido com alguma coisa. Então, assim, todos os meus relacionamentos que eu já tive, eu contei tudo pra ele, mais uma vez frisando que a amizade é importante por causa disso, porque é na amizade que você vai conversando sobre essas coisas e o assunto vai surgindo, então não é uma coisa forçada, entendeu? Então, assim, a gente sempre conversava. Eu acho super importante você estudar o passado da pessoa, estudar a família e tudo isso. Então, tudo isso foi sempre foi aberto. E sobre sonhos também, principalmente sobre sonhos, que é aquilo que ainda vai vir, né? Eu já vi, tem um cara famoso aí, que ele casou e tudo, e aí ele sempre falava assim, a minha mulher não quer ter filho. E ele sempre dizia que ele queria. E eu parava pra olhar, eu falei, que momento, na hora que ele decidir, eu quero um filho e ela não quer, como é que vai ser esse casamento? Né? Até acabaram terminando o casamento, recentemente. Então, assim, eu parava pra pensar, como é que ela não quer, ele quer? Então, é uma coisa simples, né? Uma coisa que a maioria do casal quer, ter filhos. Mas, às vezes, a pessoa não quer. Às vezes, a pessoa, não quero ter filho, entendeu? Então, você vai casar com uma pessoa que não quer ter filho se você quer ter. Entendeu? Você quer viajar o mundo, a pessoa, não, eu quero ficar no interior da minha cidade. Então, tudo isso tem que ser conversado. Os sonhos profissionais, ministeriais, familiares. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no romance real. Gente, o romance real é pra isso. Não é pra você estar se preocupando se pode beijar ou não. Não é pra você estar se preocupando se pode abraçar ou não. É pra você realmente estar conversando coisas do futuro. Porque quando chega o casamento, aí tudo aquilo que você não conversou e não conheceu vai surgir, entendeu? E aí é bem complicado. Gente, que tempo tão precioso. Eu tenho certeza que não somente eu, mas vocês também foram muito inspirados por esse casal tão querido, a Scarlett e o Rodrigo. A gente está chegando ao fim da nossa conversa, mas antes eu queria que vocês deixassem um recadinho para quem está nos assistindo em casa. Eu quero deixar um recadinho, principalmente para as meninas. Eu era uma menina muito frustrada, assim, nessa área. Eu acho que não vai dar certo. Apesar de ser muito apaixonada por Jesus, de lá no fundo acreditar que ia dar certo, mas às vezes as coisas que a gente planeja não dão certo e a gente fica, não vai dar e tal. Mas dá, gente, dá certo. E quando você coloca o seu relacionamento em Deus, tudo acontece de uma forma sobrenatural. Só um breve testemunho aqui. O meu sonho era casar na praia, mas não na areia. Como é que pode? Eu queria casar na praia, mas tipo no chão, assim, normal. E aí, vocês não vão acreditar. Eu consegui, o Rodrigo, conhecer um buffet na beira do mar, em frente ao mar, na praia, mas um buffet. Ou seja, casei na praia e não casei na areia. Do jeito que eu sempre quis. O meu casamento foi do jeito que eu quis. Assim, o meu vestido, a comida, a nossa casa... Foi tudo, assim, que você olhando, eu vendo tudo que aconteceu na nossa vida, não dá pra acreditar, não dá pra acreditar. Então, isso é real. Não, as pessoas que vivem isso não são só pessoas ricas, milionárias e famosas. Nós também podemos viver isso. É Deus que faz essas coisas, né? Eu sempre falo isso, que Deus, ele ama realizar sonhos. Então, não desista do seu sonho, sabe? Pode demorar, pode não ser ano que vem, nem no próximo ano, mas o seu momento vai chegar. Só não se entregue, não pegue seu coração assim e dê na mão de qualquer um. Beleza? Então, esse é o meu recado e beijo. Vou passar pro meu marido dar um recado também pra vocês. Pronto, eu quero falar agora para os jovens solteiros, né, meninas, né, que estão procurando seu romance real, estão orando. Gente, é muito bom você estar envolvido na igreja, buscando ao Senhor, se envolvendo bastante com a igreja. Mas o que eu quero deixar aqui é que um casamento, para que venha ainda mais dar certo, os jovens, o casal precisa estar com a vida financeira estável. Então, como é que você pode fazer isso? Se planejando.
Eu creio que vocês estão se planejando já, sei lá, estão iniciar um romance real, mas é de pura importância você procurar estudar, procurar se profissionalizar, certo? Porque isso é muito importante, porque a vida não é um mar de flores. Os boletos chegam. Então, é esse recado que eu quero deixar para vocês, né, para que vocês venham ter não só um romance real saudável, mas um casamento também, né? Então, é isso. Se planejem. Homens, nunca deixe para depois. Tente se profissionalizar o mais rápido possível, né? Eu vejo aí muitos jovens esquecendo desse pequeno detalhe, mas é um detalhe muito importante para o casamento, né? Vir fluir e ainda dar mais certo. É isso aí. Uau, muito obrigado. Gente, que tempo tão precioso, que tempo tão especial. Nós estamos sendo aqui muito edificados, aprendemos muitos segredos importantes. Eu acredito que você que está querendo fazer um romance real, você que deseja casar, aprendeu muito com esse casal, que realmente é um exemplo para a gente. Deus abençoe você. Essa foi o segundo episódio da nossa série Relacionamentos, que continua na próxima semana. No próximo sábado, nós vamos falar sobre o relacionamento com os amigos. E aí, quem são, de fato, as suas amizades? Eu quero te falar que antes mesmo de você começar um romance real, você precisa começar boas amizades. Então, a gente se vê no próximo sábado, aqui no canal do YouTube do Diflin Fortaleza, no nosso Diflin Online, na nossa série Relacionamentos. Deus abençoe você. Antes de terminarmos, vamos orar ao Senhor? Deus, obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado pela vida da Scarlett, do Rodrigo. Nós oramos para que o Senhor os abençoe e abençoe também todo mundo que está nos assistindo agora, principalmente aqueles jovens que desejam um romance real. Que o Senhor possa dar graça, sabedoria, entendimento e discernimento do tempo e que eles possam ser uma bênção para a sua geração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Um forte abraço e não esqueça, semana que vem nós temos um encontro marcado aqui no Diflin Online. Fala galera Diflin, tudo nice? Agora a gente vai para o nosso Diflin Tips. E a nossa dica de hoje é o Netflix Party, que é uma extensão do Google Chrome com a Netflix. Nele você pode fazer uma sala onde você pode sincronizar com seus amigos um filme. Então você pode assistir um filme com seus amigos dentro de casa. É um cinema em casa, gente, muito bom. E não se esqueça que durante a semana nós temos a série Atos em Ação, às 21h21, no Instagram do Diflin Fortaleza. Você não pode perder. E no próximo sábado nós temos um encontro marcado aqui no canal Diflin Fortaleza, às 19h30, com a continuação da série Relacionamentos. E amanhã teremos nosso culto online, às 9h30 e às 17h30, no canal Paz Fortaleza. Obrigada por assistir o Diflin Night e até a próxima!